Muito bem. Gente, olha, a gente está falando aqui desse projeto de regulação das redes sociais, mas existem outros projetos em relação ao FELCA que estão sendo discutidos no Congresso, e um deles é desta moça aqui que já está conectada. A deputada Tabata Amaral aceitou nosso convite para participar aqui do Além da Notícia. Deputada, bom dia. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, Paulo. Você me ouve? Bom dia. Perfeitamente. Bom dia, Tabata, bem-vinda aqui. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu queria que você pudesse falar um pouco desse projeto que você apresentou em relação ao FELCA, e se você quiser entrar nessa discussão também da regulamentação das redes, você fica à vontade. Com certeza. Paulo, bom dia. Eu não tô vendo todo mundo, mas um bom dia bem grandão aí para todo mundo que está participando do programa, todo mundo que nos acompanha. Vou falar desse projeto de lei, mas já entrar aí no debate que eu estava acompanhando vocês. O projeto que eu apresentei, ele é bastante simples, mas talvez justamente por ser tão simples e indireto, ele é o que mais ataca esse problema, mas também o que mais incomoda, que é o quê? É proibir a monetização de vídeos, lives e coisas afim que tenham a participação de crianças. Eu tenho uma atuação já há muito tempo nesse tema e eu queria trazer aqui algumas provocações para o debate. A primeira delas, gente, é que não adianta a gente ficar indo atrás do perfil, do conteúdo específico. A gente tem que entender que é uma estrutura, que é uma operação, que é todo um algoritmo que funciona, em muitos casos, para alimentar, sim, esses criminosos. E aí, sei que nesse momento a gente está vendo, sim, uma onda de vários projetos de lei, e tem muito oportunismo, e tem muita gente querendo surfar nessa onda, mas deixa eu falar para vocês de 3 experiências que eu vivi nos últimos anos. Lá em 2019, então 7 anos atrás, eu apresentei um projeto propondo a regulação de redes sociais. Naquele projeto, e essa é a minha posição até hoje, eu sempre deixei claro, não estou preocupada com o que a pessoa está escrevendo no seu post. Não quero nem saber o que a vovozinha acha do político XYZ. Mas nós precisamos que as plataformas sejam responsabilizadas, que elas atuem para combater o crime, que elas atuem para proteger as pessoas. Como? Vou dar um exemplo. A gente tem lá vários perfis falsos do Drauzio Varela que são patrocinados, ou seja, a Meta recebe dinheiro de perfil falso criminoso que está tentando vender remédio safado e muita gente cai nesse golpe porque vê patrocinado a foto do Drauzio Varela e acha que é verdade. Mais do que você ficar ali indo atrás de cada um, crime é crime, tem que realmente ser investigado e por aí vai, mas é cobrar da Meta. Meta, por que, que você deixa que perfis falsos que não são verificados, se passando por outras pessoas, estejam vendendo medicamentos safados e mentirosos e por aí vai? Vamos falar desse debate tão importante que o Felca está trazendo agora e que não é novidade para a gente, mas é novidade para muitas pessoas. O que ele mostra ali, gente, é que sim, a gente pode ir atrás do pai, da mãe, do empresário, tem que ir atrás do criminoso, do pedófilo, é dos crimes mais perversos que existe. Mas não dá para ser ingênuo aqui. Enquanto a gente não entender que tem dinheiro circulando, tem gente lucrando, a bandidagem vai dar um jeito, o criminoso vai dar um jeito. Então é dizer, olha, não, você não deveria monetizar vídeo com criança pequena. Criança pequena não é produto, não está aí para ser vendida. E aí, mais recentemente, trabalho também com o senador Alessandro Vieira para aprovar um projeto de lei que fala: olha, vamos tornar as plataformas mais seguras para as crianças. Também não conseguimos pautar esse projeto. Faz alguns meses eu apresentei uma CPI com assinatura de todos os partidos, está na fila para ser instalada, para investigar golpe, crime contra a criança, aliciamento de menor, promoção de automutilação e por aí vai. Também não foi pautado. Tudo isso para dizer que eu sei que esse tema é novo para muita gente, que muita gente se assustou, mas eu estou literalmente há anos tentando emplacar uma CPI, aprovar um projeto de lei, chamar a atenção com a seguinte mensagem: primeiro, ao invés de estar focando no conteúdo, no que a pessoa escreve, no IP que estava sendo debatido, no VPN, não sei o quê, vamos focar na estrutura? Vamos chamar as plataformas para serem responsáveis, para atuarem com seus algoritmos, para derrubar esses perfis criminosos, para impedir que esses criminosos lucrem em cima de vulneráveis que estão sendo explorados? E aí vocês me perguntam, Tabata, mas por que, que nenhum dos seus projetos foi aprovado? Modéstia à parte, Paulo sabe que eu sou de luta, é pé de meia, é absorvente na escola, eu negocio com todo mundo, tenho muito projeto aprovado, mas nunca consegui aprovar nada de regulação de redes. Por quê? Por conta do lobby das plataformas, gente. Não tem inocente nessa história, não tem coitadinho nessa história. Para a Meta, para o Facebook,
Para eles é lucrativo ter o perfil falso do Drauzio Varela, porque eles estão recebendo dinheiro para patrocinar o medicamento falso. Então eu sinto que também as pessoas entram muito inocentes nessa história, sabe? Ai, mas ele não tem nada a ver com liberdade de expressão. Você fala o que você quiser, você comenta o que você quiser, mas é chamar essas plataformas para serem responsáveis, para derrubar perfil falso, para não deixar que perfil criminoso impulsione, patrocine, por aí vai. Mas já falei Ô, demais, é que eu Tabata, estava no debate. deixa eu rapidinho te falar. Primeiro, a gente te fez o convite exatamente por conhecer mesmo o teu trabalho de antes. Eu acho que é importante também a gente não ficar só apontando o dedo para político, né? Tem gente trabalhando das mais variados espectros políticos aí. Agora, a gente tem no programa aqui dois velho. Dois velho. Um caquético e o outro Eu em não tô ordem. vendo, então É, eu consigo mas você deixar. não tá perdendo nada. Você não tá perdendo nada. Não agrega nada na tua vida, Tem viu, um Tabata? velho Fica aqui do tranquilo. meu lado que concordou com tudo que você falou. Ficou realmente impressionado, primeira né, vez. Regis Não, Tadeu? Pela primeira vez, assim. Não, eu concordo. E ontem eu critiquei a Tabata. Ó, Critiquei, não, eu assumo as coisas. É bom, eu fala na critiquei, cara dela agora, eu por a favor. critiquei por quê, cara? Porque a Tabata, junto com outros deputados, apresentaram projetos recentes pautados em cima desse problema todo trazido não pelo FECO, porque todo mundo já sabe disso. Agora, a fala da deputada hoje foi realmente pertinente, porque realmente o grande problema, e eu falo isso já há muito tempo, as plataformas precisam ser responsabilizadas. Porque a partir do momento que a plataforma tem uma ferramenta de algoritmo que trabalha para disseminação de perfis falsos, e não vem me dizer que a plataforma não tem condição de varrer os perfis falsos, porque tem. Tem, você está entendendo? Tanto que, inclusive, as próprias plataformas, elas constroem mecanismos Sim. que facilitam os bots. Para quem não sabe, os bots, não preciso nem te explicar o que Sim. é. Então, Já nesse terminou a sentido. palestra? Perfeitamente. Obrigado, viu, Regis Tadeu? Diogo da Luz, por favor, amigo. Antes só de ouvir o Diogo, e Por favor. eu não estou vendo vocês, mas Diogo, que alegria te reencontrar aqui. Só responder uma coisa do Regis. Como eu falei, eu estou há 7 anos liderando esse debate, incomodando, provocando, dizendo não é para olhar para o post da vovozinha, é para questionar Facebook por que você está recebendo patrocínio de criminoso. É isso que a gente tem que fazer. Mas só para dizer, Regis, que sim, eu apresentei um novo projeto. Por quê? Porque a política brasileira ela está emburrecida. As pessoas estão tão polarizadas que elas não conseguem conversar sobre absolutamente nada. E eu sei que esses projetos todos que eu estou apresentando há anos são mais complexos, porque eles tratam do algoritmo, eles tratam da transparência, do patrocínio, do financiamento e por aí vai. Então, esse novo projeto, ele é mais simples, ele é assim, vamos atacar essa ferida que o Felca apontou. Os nossos projetos mais antigos, eles tratam do todo, eles são mais complexos. Mas como as pessoas estão assim, sem conseguir ter discussão mais ampla, se a gente conseguir aproveitar essa mobilização toda para dar um passo, que é acabar com a monetização desses conteúdos de crianças que estão sendo exploradas, vai resolver o todo? Não vai. Vai acabar com os golpes de WhatsApp e Facebook? Não vai. Mas a gente dá um passo e a gente começa essa conversa. Política também é a arte do possível. Sem E aí, dúvida. quando você vê uma brecha, você tem que placar alguma coisa. Fala, Diogo, por favor. Bom dia, Tabata. Uma satisfação falar com você mais uma vez. A gente concorda muitas vezes, discorda outras vezes, mas vê que sempre com um propósito muito bom. Por isso que eu gosto desse debate. Quero lembrar primeiro que as redes sociais já têm obrigação de banir o anônimo. É livre expressão, vedado anonimato. Se ela coloca qualquer coisa de anônimo, a responsabilidade é dela, até criminal. Mas eu quero te trazer uma pergunta. Se você quer banir toda forma de monetização de crianças nas redes sociais, por que permitir que cinemas e TVs, que às vezes usam, inclusive de maneira criminosa, possam continuar monetizando crianças em novelas, programas e tudo, e até políticos nas suas campanhas? Diogo, no nosso projeto, a gente coloca ali algumas exceções que são justamente para conteúdos culturais, artísticos e por aí vai. E aí não é uma exceção da minha cabeça, não é esse pode, esse não pode, esse eu gosto, esse não gosto. Qual que é a regra? Onde o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estiver sendo seguido, você pode fazer isso. E aí muita gente falou, tá, mas qual que é a diferença do youtuber Mirim que está promovendo o bet da Bruna Marquezine, que era uma atriz, por exemplo, Mirim? Tem uma razão, tem uma diferença muito simples.
O youtuber mirim que está ali, muitas vezes sendo explorado pelo pai para gravar esses absurdos, ele não tem nenhuma regra, não tem nenhuma fiscalização. Num set de filmagem, você tem um número mínimo, um número máximo, perdão, de horas de gravação, a presença de um psicólogo, você tem fiscalização. Então, gente, é foda mesmo, assim, é complicado, mas quando você fala de criança, a gente tem um dever coletivo de prezar por aquela criança. Então, a diferença não é o conteúdo que está sendo produzido, não é se vai no Netflix, na Globo ou se vai no YouTube, é mais essa criança que está trabalhando, é um trabalho, ela está tendo algum tipo de supervisão, de acompanhamento psicológico, se ela tiver, ela pode. Então, eu simplifiquei, o projeto, obviamente, vai bem no específico disso, mas dizendo, Sim. se você tem uma produção que segue as regras do ECA, que protege essa criança, ela pode, como já acontece num set de gravação. Agora, uma coisa que não tem nenhum acompanhamento, nenhum número máximo de horas de gravação, aí não pode. Ficou clara a diferença? Perfeito. É ter o Tabata, formato do conteúdo. a gente tem mais 5 minutos aqui e eu vou pedir para todo mundo que ainda quer fazer pergunta ser muito breve e você também ser breve na resposta, por favor. Deputada, nós temos alguns espectadores que são um pouco radicais, de Não direita. fala assim, não. A gente tem dos dois lados, mas tem a maioria de direita. E tem gente no chat querendo entender por que você não assinou a CPI que investigaria os possíveis crimes sexuais na Ilha de Marajó. Eu sei que tinha um outro contexto, mas muita gente vem falando sobre esse assunto. Vários outros deputados não quiseram pautar essa CPI. Por qual motivo? Aqui eu vou ser muito sincera, eu tive contato com isso ontem. Tem muitos pedidos de CPI aqui na Câmara, eu inclusive já assinei sim pedidos de investigação da questão do Marajó, e para ser muito, muito transparente, eu não sei quem é o deputado específico desse pedido. Agora, o que eu sei é que eu sou autora de um pedido de CPI para investigar crimes de trás contra crianças, dentre outros. Então, sendo muito sincera, tem vários pedidos aqui na Câmara, alguns mais relevantes, outros menos relevantes, alguns que emplacaram, outros não. É uma questão mais antiga, mas depois da mobilização que eu vi, vou buscar quais que eu assinei, quais que eu não assinei. Mas, para ser muito sincera, é só porque são muitos, alguns são mais relevantes, outros menos. E aí muita gente também chama só as pessoas do seu partido para assinar, não consegue emplacar a CPI e o negócio não anda. Sim. Mas na época, inclusive, tem um posicionamento longo meu sobre a questão do Marajó, que é sim uma questão grave. Foi feito um grupo na bancada feminina, eu fiz parte desse grupo, e essa é uma ferida que a gente não fechou no Brasil ainda. Perfeito. Eu tenho Lala, Dieguinho e Rick, não sei se quem quer fazer pergunta aí. Lala, por favor, você tem pergunta? Não, quando eu vi o projeto de lei, a primeira coisa que me assustou foi vai ser uma forma de censura, né? E aparentemente, pelo que você está trazendo, não. Na verdade, é para regular o tempo de trabalho dessas crianças, como é feito na televisão, por exemplo. Você me esclarece se eu estiver entendido errado. E para ter um acompanhamento do que acontece na vida dessas crianças. Agora, como que os pais vão fazer isso sendo uma pessoa física, não sendo uma empresa? Como que funcionaria essa forma de regulação? Perfeito. Primeira coisa, não é censura, porque no nosso projeto não diz que esses vídeos não podem ser gravados, que esses conteúdos não podem ser postados. Obviamente que crime continua sendo crime. Se tem alguma coisa criminosa no vídeo, aquele adulto tem que ser responsabilizado. A diferença é que a gente, para estancar essa sangria, coloca: você não pode monetizar esse vídeo. Você quer que esse vídeo tenha um fim comercial para ganhar dinheiro? Aí você tem que seguir as mesmas regras que estão lá no ECA, que é o quê? Tem que ter uma autorização. Isso já serve para ator e atriz mirim, tá bom? Não estou inventando nada. Tem que ter ali um número máximo de horas de gravação, você tem que ter o acompanhamento de um psicólogo, tem que ter fiscalização. Então, o projeto não é que ele proíbe crianças de aparecerem em vídeos. No vídeo eu até falei, gente, quer postar foto do seu filho, da sua filha? Poste, só tenha consciência. O que não dá se você quer monetizar, se você quer que aquela criança esteja trabalhando com fim comercial, aí a gente vai precisar de uma proteção maior, de um outro arcabouço jurídico. Não sei se ficou claro. Vai postar, pode postar o que quiser. Rick Souza, rapidinho, amigo. Sem perguntas por aqui, mas estou acompanhando, pode ficar tranquilo. Dieguinho, toca.
Eu só queria saber, tudo bem, Tabata, em relação à publicidade, né? A gente está falando da monetização, o YouTube tem ferramenta de monetização, o TikTok tem, o Kawaii, várias plataformas têm. A monetização é muito simples de uma plataforma desativar e impedir que as visualizações gerem lucro. Mas e a publicidade, né? Como é que fica a questão da publicidade? Como você identificar que a criança está ou não fazendo uma publicidade? Muitas vezes a gente percebe que alguns pais, eu já vi vídeo assim, tá? A criança não fala do produto, ele tá aqui, ó. Ele tá lá no fundo, ele tá na imagem, de maneira indireta, né? Então, como coibir isso? Aí tem um outro projeto, e aí eu sei que muita gente falou, não, tem muito projeto, não sei o que, oportunidade, nanã, mas tem um projeto muito bom da deputada Duda Salabert, que aí ele entra mais nesse específico, que é colocar regras para isso. Então, ao invés. O que a gente fez no nosso é, cara, não pode ter monetização, criança não é para ficar rendendo dinheiro, quer postar aposta, mas a gente sabe que esse dinheiro todo está alimentando uma rede gigantesca de pedófilos. Esse A outro monetização é das plataformas. a monetização, exato. A Tá. monetização. O que esse outro projeto da deputada Duda Salabert traz é regras. É falar assim, ó, pai, mãe, você quer fazer isso? Você tá num contexto que não é um set de filmagem da Netflix da Globo. Você quer fazer? Então, ela faz uma adaptação. Ela pega essas regras que existem para o set de filmagem e traz para a criança. Que aí eu estou simplificando aqui, mas basicamente cara, essa criança vai trabalhar, tem que ter autorização judicial. Então, isso já acontece hoje. Tem que ter um acompanhamento psicológico. Você tem que colocar um número máximo de horas de gravação. Então, esse outro projeto dela é muito bom, porque fala, ó, cara, acabou essa história, mas vamos falar dessa criança que sim, está trabalhando, igual um ator ou uma atriz. Aí ela adapta essas regras do ECA. O que a gente quer, gente, não é inventar a roda aqui. Já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que valer. E aí a gente fica nessa zona cinza de internet, que é terra sem lei, parece que não tem mais regra para nada. Então é um pouco do que a gente está Sim. tentando fazer mesmo. Vamos pegar o experimento que a gente tem que funciona e vamos trazer para esses casos de plataforma de rede social também. Ô, deputada, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, pela disponibilidade em conversar com a gente. Toda vez que tiverem projetos relevantes assim, a gente para a nossa programação para trazer. Obrigado mesmo, viu? Paulo, muito obrigada. Um prazer conversar com vocês. E só para ficar muito claro nesse Brasil polarizado, tem como a gente fazer isso sem olhar para o conteúdo. O que a gente precisa é cobrar as plataformas para que melhorem o algoritmo, para que melhorem a fiscalização, para que cortem o dinheiro saindo ou indo para criminoso. Muito obrigada e um Obrigado, ótimo dia para a gente. deputada.